A música no Brasil ainda tem jeito? Eu vou te contar uma história. Um palhaço à beira da falência tem uma ideia que ia revolucionar toda a indústria palhacêutica. Ele decide fazer o show mais barato da cidade. Ele simplesmente não vai mais pagar o aluguel do circo, ele não vai mais pagar para usar o circo e vai começar a fazer o show dele na rua, sendo o show mais barato de todos, porque ele não tem um gasto com o circo. As empresas e as lojas que ficavam nas ruas descobriram uma coisinha. O show daquele palhaço era muito lucrativo, era muito bom para eles ter aquele palhaço lá sempre fazendo palhaçada, porque adivinha, atraía muita gente e eram clientes novos para eles. Era quase que o marketing de graça. O palhaço ia lá fazer a coisa deles e eles lucravam em cima daquilo. Foi perfeito. Essas empresas começaram a abrir sua própria agência de palhaços, recrutando todos e qualquer um para ser palhaço, porque eles só precisavam de palhaços fazendo show naquela zona para melhorar o negócio deles. Com o tempo, esses palhaços foram ganhando até patrocínios. Os caras começaram a usar maquiagem cara, adereço cada vez mais sofisticado. Com o passar do tempo, entretanto, os palhaços que não abriam mão de fazer show no circo, porque eles eram muito talentosos e queriam manter o show deles no circo, no lugar onde o show deveria ser, onde tem todo o glamour, onde tem o palhaço realmente é o palhaço, é a estrela. Eles não queriam de jeito nenhum abrir mão, não queriam ir fazer show nas ruas. E por causa disso, eles estavam perdendo para palhaços muito menos talentosos, que tinham muito mais patrocínio das lojas, podendo fazer shows mais mirabolantes, cada vez mais complexos, com mais adereços, com mais visual, onde esses palhaços sempre perdiam. E com o tempo, os palhaços que aceitaram ir para as ruas foram ficando vítimas das lojas e das empresas que estavam patrocinando eles, onde cada vez mais e mais eles tinham que obedecer o que aquelas empresas falavam, fazer o que aquelas empresas mandavam, senão eles simplesmente iam ser cortados fora e não iam conseguir viver do trabalho deles, que era ser palhaço. Em outras palavras, eles simplesmente não eram vistos. Era como se eles nem existissem. Essa história tem tudo a ver com a música no Brasil. Bom, os palhaços são as palhaços que decidem se tornar artistas nesse país. Por favor, né? Incrível. Os palhaços são os artistas. E as empresas e as lojas são, bom, os patrocinadores que a gente tem hoje em dia. Claramente, todo lugar tem patrocínio. E obviamente que o show nas ruas, também tô falando de show nas ruas, mas também tô falando da internet, tô falando desse mundo louco que a gente tem aqui hoje. É obviamente que com essa história do Oruan tá se levantando muito a bandeira de que eu já tinha levantado há muito tempo atrás, mas volto a reforçar, de que os shows de trap, os shows de rap, os shows de funk, a grande maioria deles que acontecem nas ruas, que acontecem no bailão, essas coisas, são todos patrocinados pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado. É óbvio isso, gente, como não ver? É simplesmente imprescindível que isso está acontecendo na nossa sociedade e a gente tem que entender que esses caras aí são os palhaços. E essas lojas, essas empresas são o crime organizado. Eles são pagos, eles são financiados para existirem. Cara, não tem como a música ser tão ruim como o Oruan, ser tão ruim de como um artista está no top como ele está hoje. Não dá para artistas horríveis e horrendos como esses que a gente tem hoje estarem tão famosos no Brasil. O brasileiro é burro, mas não é tanto. E essa virou a forma mais fácil de se lavar dinheiro no Brasil hoje em dia. Você simplesmente paga as views de um artista bosta, que ninguém conhece, que fica super famoso da noite pro dia, e tudo que tá entrando no caixa dele é gente que ama ouvir a música dele. Né? Claro, o Brasil ganhou o primeiro Oscar. Uhul! Sabe o que isso prova? Que o Brasil é uma merda como o Ministério da Cultura. Sabe por quê? A Ancine, que recebe bilhões de reais todos os anos para financiar filmes, não financiou ainda estou aqui. Esse filme não teve financiamento público pelo Ministério da Cultura para existir. Porque o Ministério da Cultura não faz um trabalho decente. Todos os filmes brasileiros que saem, 200, 300 filmes por ano, bola de pessoas vão assistir. Ninguém assiste. Por quê? São filmes horrendos. Da mesma forma, eles financiam o carnaval. 90% da população tá cagando pro carnaval e tá tendo imposto gasto no carnaval. E olha só que maravilha, essas mesmas empresas que investem nos filmes, no carnaval, também investem em shows populares esses que vão nas prefeituras, que vão nas cidades, trazer Oruan, trazer funkeiros, trazer outra galera que está claramente sendo patrocinada pela lojinha de rua. Sendo essa lojinha de rua aquela que vende Coca-Cola. Hoje em dia, para se fazer sucesso aqui no Brasil com música, é muito simples. Basta você ter alguém disposto a pôr muito dinheiro na sua carreira
para que você lá na frente possa falar sobre os ideais dessa pessoa, possa falar bem sobre aquilo que essa pessoa quer que seja falado. Não basta ser talentoso, dedicado ou até revolucionário, como o Queen já foi. Basta você ter muito cascalho, muito dinheiro, muita pedrinha no sapato vindo dos teus pais, patrocinadores, quem quer que seja, que você vai ficar famoso. Você vai ter um lugar para repousar, que você vai conseguir aparecer no Faustão. Quer dizer, não mais, mas apareceria. No The Noite. Você precisa ser completamente politizado, alinhado a uma ideologia e apoiar ideologias e outras organizações que nem sempre agem da melhor maneira. Tá duvidando de mim? Eu vou te dar 3 exemplos das 3 maiores, podemos chamar assim, subgêneros, maiores submundo da música aqui no Brasil. A gente tem 3. Primeiramente, como é óbvio e não dá pra negar, o funk. E o funk dentro dele eu ainda englobo trap e rap, porque eles vieram muito parecidos, vieram na mesma linha. O funkeiro virou rappeiro, o funkeiro virou trapista e tudo quase se engloba na mesma pegada. Então eu tô juntando, reclame comigo. Funk esse que nasceu e ficou muito popular no Rio e em São Paulo. Ora bolas, Rio e São Paulo são os lugares onde o crime é mais organizado no mundo inteiro. Vai me dizer que não tem conexão com os palhaços e as lojinhas de rua? Eu acho que não. Então, nesse mesmo clima maravilhoso, o funk tão grande por quanto ele é, o trap, o rap, a música popular brasileira é completamente financiada por esse tipo de instituição amiga do meio ambiente, não é mesmo? Afinal de contas, eles vendem produtos e subprodutos naturais, vindo de plantas. Ora bolas. Em segundo lugar, tá o agro com o sertanejo, como é claro. E não quer dizer que o agro, meu Deus, o agronegócio, os agropecuários, os plantadores de cana não estão errados. Não tô igualando eles ao crime organizado. Eu tô igualando eles na existência, no patrocínio. Porque você vai me dizer que tanto o sertanejo que fica falando da droga da caminhonete deles, da droga do chapéu de palha, da droga da boiada, que é porque eles amam tanto aquilo. Não, porque tem uma agenda por trás e os caras querem promover essa cultura. Tá tudo certo, não tô achando ruim, não tô dizendo que está errado. Eu tô citando fatos. Boiadeiro, boiadeiro. E por último, mas não menos importante, a gente tem o worship. Com algumas mega igrejas e a sua seita limitante do dízimo, aquela coisa enorme, que obviamente igrejas multimilionárias com aluguéis exorbitantes, que um sem teto, um sem abrigo não pode entrar lá dentro porque ele tá mal vestido, e ele é expulso. Tá entendendo o tipo de pegada que eu quero chegar, não é? Então essas igrejas enormes também financiam aquele grupinho de worship para ele cantar no país inteiro e trazer um cascalhinho de volta para dentro do bolso, né? Porque no final do dia é isso que todo mundo quer. Então se você quer ser músico nesse país, coloca a sua música em uma dessas 3 variantes predominantes que você vai achar muitos possíveis e futuros investidores querendo pôr um cascalhinho no seu bolso para você trazer um cascalhinho pro bolso deles daqui a um tempinho, entendeu? E se bandas tão importantes como Super Combo subiram, cresceram e desapareceram porque não eram alienadas a nada desse gênero, e hoje, anos depois, conseguem voltar porque juntaram um bolsinho, um dinheirinho, um cascalhinho, uma coisinha assim no bolso para conseguir fazer mais um álbum, mais uma música, e floparam porque eles não estão falando dessa agenda, infelizmente a gente perde talentos. A gente vê um NX0 lutando para tentar voltar, que você pode amar, você pode odiar, não interessa. É uma música muito diferente do que a gente está tendo hoje em dia, de pessoas que já lançaram músicas muito boas. Que também, ó, desaparecendo, indo pro saco. Enquanto isso, Oruan, MC menorzinho, MC o pequeno, MC amigo da galerinha, crescendo e estourando no Spotify, cantando músicas que claramente ele nem sequer precisou pensar para escrever. Ele estava com tosse no dia e ficou e já saiu aí um beat, já saiu uma grandíssima canção. E é o grande mecanismo que a gente chama de Brasil. Entra lixo, lixo é produzido e sai lixo. Não tem como a gente ter boas músicas se lá no começo a gente está apoiando as pessoas erradas. E se você me pergunta, Vitor, tá bom, como a gente resolve? Como eu apoio as pessoas certas? Meu camarada, eu acho que não dá. Eu acho que a gente já chegou num ponto em que não tem volta. Porque não tem mais palhaço de circo. E os poucos palhaços de circo que ainda existem estão morrendo de fome. Os palhaços que estão crescendo são os de rua. E infelizmente os palhaços de rua são sem talentos, porque
É assim que foi montado, é assim que o esquema deles funciona. Então a gente tá dando ouvido a palhaços que são horríveis, estamos dando ouvido a palhaços que não têm talento, os talentosos estão morrendo, ou fugindo, ou indo para outra área, para outro lugar, porque isso não dá certo. E no fim das contas, a gente perde. Países como a Coreia, há 30, 50 anos atrás, estavam destruídos por causa da guerra. Aí eles decidiram focar no interno, eles decidiram fazer o quê? Vamos focar na cultura desse país porque a gente acha que dá pra crescer. Aí eles começaram a investir em televisão, começaram a investir em vídeos, em músicas, começaram a investir em filme, série, música. E não é à toa que hoje em dia a gente tem dorama e K-pop explodindo no mundo inteiro, porque os caras ficaram bons naquilo que eles faziam. Eles pegavam algo que era verdadeiro pra eles, algo legal pra eles, e treinaram essas pessoas muito bem. Obviamente tem um monte de merda envolvida nos K-pops, a gente já viu aí sobre o Círculo do Sol e uma galera aí que fez umas merda absurdas. Isso tem no mundo todo. Mas eles investiram em bons talentos dentro daquilo lá. Eles não só investiram no cascalhinho rápido, que é o que o Brasil tá fazendo, infelizmente, há anos. E ficando largado e jogado pra trás. Igual a Venezuela fez há muito tempo. E sabe-se lá onde vai chegar. Se a gente tem solução, se ainda tem jeito, eu não sei. Não sei você, mas eu pelo menos tento apoiar de alguma forma artistas que valem a pena serem apoiados, que realmente são bons no que fazem. E fica aí o questionamento, se o Brasil ainda tem jeito, eu não sei. Eu sei que não tem nada ruim que não possa ficar pior, então cuidado.